Namastê, eu sou o Cássio Estrelo, eu sou terapeuta reikiano e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com você sobre o que é o reiki. O reiki não é uma técnica nova, não é nada de agora, o reiki já é uma técnica milenar, tá? Mas ela foi redescoberta no século XIX pelo monge Mikao Usui. Mikao Usui, então, um monge japonês. Como monge, ele já detinha conhecimentos nessa questão energética, né? Ele já trabalhava com fluxo energético, que é o Shi, que eles chamam, que é a sabedoria universal. Ele já detinha esse conhecimento para processos de cura, né? Conhecimentos de seus antepassados também. E ele queria muito que poder canalizar, poder harmonizar essa energia para que ela fosse repassada de uma maneira mais centrada. Numa sabedoria leiga, a gente sabe que os monges, eles têm técnicas de jejum, meditação, de concentração, né, de preces. Então, Mikao Usui utilizou desses conhecimentos para que ele recebesse, para que ele entendesse como é que ele faria essa canalização e essa harmonização da energia. Usui queria que ele entendesse como é que ele podia canalizar e harmonizar essa energia para que ela fosse de uma maneira mais simples repassada às pessoas, para que todo mundo pudesse de alguma maneira usar em outras pessoas, em si mesmo, para que elas pudessem ter mais bem-estar na vida delas. Juntando todas essas técnicas de prece, meditação, ele resolveu subir no Monte Kuriyama e fazer uma meditação de 21 dias. Para isso ele juntou 21 pedras, tá? E cada dia que passava, ele eliminava uma pedra para ele saber o período que ele estava lá. Então, em 21 dias, ele meditou, ele fez jejum, ele ficou concentrado em cima do Monte Kuriyama. No final do 21º dia, ele recebeu uma carga bem no terceiro olho, tá? Esse é um chakra que a gente vai falar depois, tá? Mas ele recebeu direto no seu terceiro olho o que foi um primeiro sinal para ele de que ele estaria com essa abertura para o que ele estava procurando. Tá? Ele ficou um tempo desacordado, né? E quando ele despertou, ele estava completamente renovado. Tá? Um sinal de que ele com certeza havia recebido o conhecimento necessário para disponibilizar essa técnica, essa energização para todas as pessoas. Isso que ele recebeu foi um primeiro sinal. Esse era o Madruga, ele está acompanhando aqui. Foi um primeiro sinal, então, de que ele podia fazer essa canalização. Ele entendeu como é que isso funcionava, tá? Numa técnica de imposição de mãos e pelos símbolos, tá? Os 7 símbolos do reiki. Ao descer da montanha, ele acabou ferindo o pé, o dedo do pé. E instantaneamente, quando nós nos machucamos, quando nós nos batemos, a gente tem por consequência impulso colocar a mão em cima, né, do machucado, de onde a gente bateu, enfim. Ele fez isso. Viu que o pé dele, o dedo havia sido machucado, ele colocou a mão e instantaneamente ele obteve uma cura. Um segundo sinal para ele de que ele havia conseguido receber, compreender como é que funcionava a canalização dessa energia. Após ele descer, existia uma taberna no pé da montanha. Ele foi até a taberna fazer sua primeira refeição após os 21 dias de jejum e ele percebeu que ele tomou um pouco d'água e ele percebeu que ele não precisava comer. Ele não estava precisando fazer aquela refeição imensa, aquele reforço, porque o corpo dele estava nutrido com essa energia. Tá? E ele escutou alguém reclamar que
estava com dor de dente. Ele então foi até essa pessoa e novamente, assim como ele impôs a mão no pé, ele impôs a mão aonde essa pessoa estava com dor e imediatamente houve cura dessa pessoa. Ainda após ele chegar no monastério de volta, ele descobriu que um amigo dele, o mestre do monastério, estava com artrite. Novamente ele foi até o mestre, impôs as mãos e o mestre teve cura também. A partir daí, ele se mudou do monastério, ele foi lá para uma aldeia pobre que existia lá, começar a aplicar curas gratuitas. Tá? Quem precisava ia até ele viu qual era a questão dessa pessoa, com a imposição de mãos, aplicando um reiki, essa pessoa estava curada. Como já descobrimos então como é que essa técnica apareceu novamente, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a palavra reiki. Como foi um monge japonês que redescobriu, essa palavra ela está em japonês. Ela tem uma divisão, rei-ki. O rei, para outra, significa, né, em outras traduções, é o Deus, nosso Deus, é o Odin, Tupã, Brahma. Então, diversas culturas, né, é a inteligência natural e que ela sustenta a energia vital, que é o Ki. O que é a energia vital? É a força propulsora da vida. Tá? É aquilo que, se nós não tivermos, a gente não vive. Tá? Então, o Rei Ki, né, é o Deus que sustenta a energia vital. Tá? Como eu disse, é uma palavra em japonês, por isso é Rei Ki. Mas se fosse aqui no Brasil, uma cultura cristã, o Rei Deus, Ki, Espírito Santo, né? O Deus que sustenta o Espírito Santo. Se fosse nos gregos seria o Pneuma, então Rei Pneuma. Se fosse nos hindus, que eles chamam essa energia vital de Prana, Rei Prana. Então, diversas formas de tradução, que isso é uma questão bastante importante, porque as pessoas elas não conseguem colocar isso para o que elas vivem. Então, Reiki não é nada fora do comum, né? Não é nada estranho, é que ela é uma palavra em japonês. Se fosse descoberta por um monge brasileiro, teria sido Deus, Espírito Santo, né? Talvez, ou só Espírito Santo mesmo, que nós já conhecemos, mas como é japonês, Rei-Ki, Deus, energia vital, Deus que sustenta a energia vital. Algo bastante importante também de ser colocado é que o Reiki não tem uma crença, uma religião, tá? O Reiki, ele não precisa você ser de uma determinada cultura para que você possa aprender, para que você possa ser iniciado e assim aplicar. Tá? Ele é para todos. Por isso que você vai ver pessoas do Brasil aplicando, pessoas lá da Índia aplicando, pessoas da China aplicando. São culturas diferentes, mas que isso não tem uma relação definitiva para ser um reikiano. O reiki ele não tem nenhum tipo de crença, ele é a cura através da imposição de mãos. Cada pessoa, como é uma energia divina, né, do rei, do Deus, ele tem uma conexão sim, né, com os seres superiores, mas aí cada um vai ter o seu mentor, vai ter o seu anjo de guarda, vai ter as suas entidades, né, das quais acredita, e é delas que vem essa energia para que a transmissão seja feita. Então, como é que essa energia é captada pelo nosso corpo? Tá? Nós temos no corpo os chakras. Chakras, novamente uma palavra
que tem outra origem, tá? Ela é em sânscrito e ela quer dizer roda, quer dizer vórtice, tá? Então é como se fosse uma espiral de energia, tá? Nós temos no nosso corpo 7 chakras principais, tá? Eu vou falar deles daqui a pouquinho. Da mesma forma, são outros milhares de chakras, tá? A cultura indiana diz que nós temos 88 mil microchakras no corpo. Então, o nosso corpo ele é pura energia, porque esses chakras eles estão a todo momento rodando e mandando energia, tá? Para o restante, para o corpo funcionar tranquilamente, para ele ser saudável, né? Então, 88 mil chakras pequenininhos, mas 7 chakras principais. Nós vamos falar de cada um deles agora. Os chakras. 7 chakras principais, tá? E o primeiro deles, que fica localizado no períneo, né, entre o ânus e os órgãos genitais, é o chakra raiz, tá? É o Muladhara. Ele é representado aqui por essa figura, esse símbolo, tá? Esse chakra ele é responsável pelo nosso enraizamento, nossa conexão com a terra, com o material. Muito importante para deixar esse chakra harmonizado é o nosso respeito, a nossa harmonia com a natureza, com as árvores, com todo mundo, tá? Uma conexão realmente com o material, tá? Esse chakra ele é associado à segurança, à prosperidade, estabilidade mental, né? Então é realmente a nossa conexão, é o nosso pé no chão, tá? Nós temos microchakras no corpo inteiro e esse chakra aqui, ele principalmente é alimentado no períneo, mas como a nossa conexão, né, é o que toca o chão, então os pés, as pernas, né, o que está mais próximo, eles vão trazendo essa energia até o chakra e ali ele é virado para baixo assim, ele faz a conexão com a terra. O segundo chakra, então, é o sacro, né? Ele também tem um nome em sânscrito, é o Svadhisthana, tá? Ele é representado então por essa figura, esse símbolo, tá? Ele é associado, ele fica um pouco abaixo do umbigo, tá? E ele é associado ao sexual, mas não é ao sexual da relação sexual, tá? Ele é associado aos prazeres, sim, mas aos prazeres da vida, aos nossos impulsos criativos, a uma alimentação que a gente gosta, que a gente tem vontade de comer, a uma diversão que a gente tenha, tá? Aquilo que nos faz bem, que a gente se sente prazeroso, é esse chakra aqui que comanda isso, tá? É esse símbolo aqui. Como o primeiro chakra era a representação da terra, né? Então ele tem o elemento da terra. Esse aqui, ele é fluido, então o elemento dele é o elemento água. O terceiro chakra é o plexo solar, o Manipura em sânscrito, representado então por essa figura, esse símbolo. O plexo solar, como o nome já diz, que o Sol, né, é fogo, então o elemento dele é fogo, tá? Ele é responsável pelo nosso poder pessoal, o nosso nervosismo, como a gente lida com questões positivas ou negativas, então relacionado ao nosso fogo, realmente, né, o nosso fogo digestivo, né, quando a gente não digere bem alguma coisa, a gente tem aquela fica com um pouquinho mal aqui, então realmente o nosso fogo relacionado com o nosso poder pessoal, aquilo que nos faz a gente nervoso muitas vezes, ele regula essa região aqui. O quarto chakra é o chakra do coração, ele fica bem nessa região, bem no centro aqui. Ele também tem um nome em sânscrito que é o Anahata, representado então
por este símbolo aqui. O elemento dele é o ar. Tá? Ele é chamado a sede do eu superior, com relação com o amor, né? Esse aqui é o Júpiter, também está acompanhando aqui conosco. Então o quarto chakra ele tem relação com o amor, onde é criado realmente o amor, nas qualidades da paixão e da devoção. O quinto chakra ele fica localizado bem aqui na garganta. Nós chamamos ele de laríngeo. O nome em sânscrito dele é Vishuddha, tá? Representado então por este símbolo aqui. Tá? O elemento dele é o éter. Como ele fica nessa região aqui, garganta, das cordas vocais, ele está relacionado com a nossa comunicação. A nossa comunicação com o externo, né? O que nós temos de dentro e que nós expressamos, ele é tratado com esse chakra. Muitas vezes aqui, quando a gente deixa de falar alguma coisa, a gente fica com a garganta irritada, né? A gente segura ali alguma coisa, esse chakra ou ele trava, né? Ou ele começa a fazer a volta dele mais lenta, ou se você fala muito e ele está muito acelerado, você fica rouco, né? Então esse chakra ele cuida da nossa comunicação com o exterior. Agora o chakra do terceiro olho, aquele que o monge Usui ele acionou quando ele recebeu, né, essa técnica do Reiki. Ele é representado por esta figura aqui, tá? Veja aqui o olho, né? Ele é localizado bem entre as sobrancelhas aqui. Ele também tem o elemento éter. Ele é responsável pela nossa intuição, né? Quando a gente vê alguma coisa antes de acontecer, quando a gente pressente alguma coisa, é o nosso terceiro olho que está agindo, tá? Ele é muito ativado quando a gente faz meditações. Quando a gente medita, a gente fecha os nossos olhos físicos, mas o nosso olho do ajna, ele fica aberto. Quanto mais medita, mais ele se expande. Então, essa é a representação do sexto chakra do ajna. Por último, mas com certeza não menos importante, o sétimo chakra. Tá? Ele é o chakra coronário. O nome em sânscrito dele é Sahasrara, tá? Representado então por essa figura, esse símbolo. Tá? Esse chakra ele é o oposto do chakra básico, do primeiro chakra. O chakra básico ele é aberto para baixo. Esse aqui, eu vou até chegar mais para trás aqui, ele fica aqui em cima, tá? Ele fica no coronário mesmo e ele é virado para cima. Ele é aberto e para cima. Essa aqui seria a nossa comunicação, a nossa interação com o divino. Tá? Esse chakra ele jamais deve ser fechado. Então muito cuidado quando quando tiver a aplicação do Reiki ou em alguma meditação que você não tenha essa intenção de fechar esse chakra. Esse chakra aqui, nossa conexão com o divino, né, tem que ficar sempre aberto. Então esses foram os 7 chakras principais que nós temos no nosso corpo. Esses que são energizados, que são equilibrados durante uma aplicação de Reiki. Esses chakras, eu não comentei antes, mas eles têm uma cor predominante. Tá? Então agora do primeiro ao sétimo fica assim. No primeiro chakra a cor predominante é vermelho, no segundo é laranja, no terceiro amarelo, no quarto o verde, no quinto é o azul claro, no sexto é o azul índigo e no sétimo é o lilás. Tá? Então essas cores, elas emanam essa energia no entorno do nosso corpo. Então a gente tem um campo com essas energias. Tá? Isso tudo
é energizado ou equilibrado numa sessão de reiki, tá? Quando a gente não está bem, que a gente tem aquela dor de garganta, como eu falei antes, uma coisa que eu não falei, essa expansão ela pode diminuir bastante, e aí você ter um acúmulo dessa energia e causar uma dor de garganta, pode causar uma rouquidão, né? Então, aplicando o reiki ali, a gente consegue liberar esses nós energéticos que acabaram ficando e abrindo novamente esse campo, esse chakra, para que ele volte a agir conforme ele precisa agir, liberando passagem, melhorando, curando essa dor, essa rouquidão que você teve, né? E ele volta a criar aquele campo para a gente continuar a nossa comunicação, para a gente continuar o nosso amor, para a gente continuar a nossa interação com o universo, com o superior, para a gente continuar com a nossa intuição. Então, tudo isso é energizado e equilibrado durante uma aplicação de reiki. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pretendo fazer outros vídeos falando sobre algumas outras coisas. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, vou ter um canal no YouTube também que eu vou estar postando esses vídeos. Em algumas situações eu vou postar só uma música, só uma mensagem. Se vocês tiverem sugestões, quiserem falar alguma coisa, fiquem bem à vontade, tá? O intuito desse vídeo é mostrar como o reiki pode auxiliar, sim. Repetindo, não existe uma crença, não existe uma religião nisso. Isso é puramente amor, puramente ajuda ao próximo, tá? Então, sintam-se à vontade, se quiserem me perguntar, se quiserem me procurar, se quiserem fazer uma conversa, estou à disposição. Gratidão imensa.